Então, esse é um projeto em andamento com o professor Renato Monteiro, da Georgia Tech. O tema específico eu estou colocando só em conjunto com ele, mas, na verdade, existe relações desse projeto juntamente com dois alunos dele, Harold Wang e o William Kong. Então, são dois alunos de doutorado dele, que também está associado a esse projeto de estudo de interação por complexidade, complexidade por interação de Lagrangiano aumentado. Tá? Mas esse específico que eu vou mencionar, mas é só eu e ele mesmo. Agora eu tenho que clicar aqui. Então, o outline, né? Eu vou falar sobre o problema de interesse, discutir um pouco sobre essas Lagrangianas aumentadas. Na verdade, vocês vão ver que o nosso interesse está na proximal, tá? Acaba sendo, acho que é necessário fazer algumas comparações com a palestra do Giovanni, né? Para ter uma melhor compreensão dessas diferenças de trabalho. Vou discutir sobre esses conceitos do que seria uma solução aproximada para a gente. E também sobre o subproblema, né, como a gente resolveu o subproblema. E vou discutir sobre um procedimento, que é um refinamento, que é só uma ideia simples, quando chegar nesse momento eu menciono, vai ficar mais claro o que quer dizer isso. E também sobre o método, né, que a gente está interessado, e algumas ideias sobre esses bounds e por onde vão esses resultados, tá? Então, o principal problema que a gente está interessado é esse, problema 1, que é minimizar f de x mais h de x, sujeito a uma restrição de linearidade, linear, tá? Então, qual é o detalhe aqui? A função f ela é diferenciável, tem gradiente Lipschitz, esse L é a constante Lipschitz. Essa função h ela é uma função própria, convexa, fechada. A é um operador linear, ou uma matriz aqui de Rm cartesiana Rn, B é um vetor em Rn. Então, a princípio, acho que eu vou ser obrigado, né? Seria interessante fazer essas comparações. O Giovanni, por exemplo, iniciou mencionando sobre um problema com restrição bem geral e depois ele começou a impor algumas restrições. Então, quando você vai para o problema não convexo, na verdade, aparecem muitas dificuldades. Embora, a princípio, essa restrição linear parece ser simples, ela não é tão simples, ela é bem complexa. E a ideia, né, para considerar que isso aqui seja uma restrição, seria, de alguma forma, entender, por exemplo, o problema de grande escala, né, onde talvez essas restrições não seriam tão simples, tá? Mas, atualmente, a gente também já está trabalhando em restrições mais complicadas, mas esse problema ainda assim não é tão simples, tá? É um problema, na verdade, bem complicado. Então, o sistema Lagrangiano para esse problema é dado por essa equação 2, né? Essa relação 2, que a f é diferenciável, então tudo bem, zero seria igual ao gradiente dessa f, mas h é não diferenciável, então entraria o subdiferencial de h. Esse é a estrela lambda, lambda seria o multiplicador aqui, né? Eu mantive esse lambda aqui, mas foi por um certo engano, tá? Eu não queria manter esse lambda. Para a gente, esse multiplicador vai estar sendo denotado por P, tá? Esse lambda aqui vai ter uma outra denotação para a gente. E aí tem que ser viável, né? Então, um x, a princípio, P, tá? Como se for aqui, seria um x lambda, vai ser uma solução, um ponto estacionário para esse problema, né? Se você fazer essa relação 2, que é o sistema lagrangiano usual. A única diferença é que a única diferença do que normalmente a gente vê seria essa parte não diferenciável, mas também é usual também. Então, a relaxação para esse sistema lagrangiano seria o que a gente tem aqui nessas relações 3, que seria você obter um vetor R, que seria um resíduo, que ele vai estar nessa mesma inclusão que a gente tem aqui. E você teria, na verdade, um par, né? Seria um ponto primal, né? Um x e um multiplicador de Lagrange, como eu mencionei, aqui está lambda, mas o interesse para a gente é que seja p, né? Um x, p,
e um resíduo, esse vetor R. Então, esse resíduo ele vai estar nessa inclusão, que seria exatamente essa, só que ao invés de zero, você tem um erro aqui, você tem um resíduo. E a viabilidade, ela não seria igual a zero, e sim ela seria aproximada por uma tolerância dada. Então, tanto o resíduo quanto a viabilidade, ela seria aproximada por essa tolerância que é dada. Então, está bem semelhante ao que o Giovanni discutiu na palestra passada, né? Se esse epsilon é zero, o resíduo é zero, e você tem a viabilidade igual a zero, então você volta exatamente no sistema lagrangiano. Então, nosso objetivo seria encontrar um par dessa forma e automaticamente a gente também vai ter esse resíduo. Então, na verdade, você acaba tendo uma tripla, seria um x, p e esse resíduo satisfazendo essas relações 3. Então, vamos mencionar um pouco como seria esse método, né? No caso lagrangiano aumentado, né, usual, você tem a lagrangiana aumentada, né, que eu não sei se vocês veem quando eu mexo assim o mouse, que eu tento selecionar e não seleciono esse modo de apresentação, né? Mas acredito que sim, né? Então, a lagrangiana aumentada está aqui, essa expressão em azul é usual, né? E como seria um método lagrangiano aumentado, né? No geral, o que a gente faz, né? Então, você tem ali um passo de inicialização, que é simples, né? Escolher um ponto inicial ali, eu nem ia muito deixar ele um parâmetro de penalidade inicial, né? Eu deixei esse aqui mais para mencionar que como foi visto na palestra do Giovanni, né? Nem sempre esse passo inicial é tão simples quando você vai estudar complexidade. Algumas vezes você precisa de algumas informações a mais, né? Como, por exemplo, viabilidade do ponto inicial, que a princípio não é uma hipótese trivial, né? Mas não vai ser o nosso caso, tá? No nosso caso, a gente não tem esse tipo de hipótese. Então, você tem espaço inicial, depois você precisa de resolver o subproblema, né? Você fixa o multiplicador de Lagrange, o parâmetro de penalidade, resolve o subproblema. Nesse contexto, a gente está interessado em soluções aproximadas, né? Você tem algum critério para parar, onde você vai checar se você vai parar o método ou não, né? Se esse critério, obviamente, está associado com a condição de otimalidade, seria aquela condição, o sistema lagrangiano, ou a condição aproximada dele, né? E aí você faz o update dos multipliers, né? Dos multiplicadores, desculpa. Então, para a gente, esse multiplicador, a gente está utilizando a letra P, como eu mencionei, né? Então, a fórmula é usual, a gente já conhece ela, e eu coloquei como um quarto passo, assim, essa atualização desse parâmetro de penalidade, porque normalmente isso é sempre um problema também, tá? Assim, a palestra do Giovanni foi muito boa e a gente viu bem isso, assim, como dependendo de como você escolhe esse parâmetro, você pode ter resultados totalmente diferentes. Então, eu coloquei um método nesse sentido. No nosso caso, a gente está interessado no lagrangiano aumentado proximal. Então, nesse caso, a diferença desse esquema que eu mencionei é que você tem esse termo proximal. Então, a todo momento você está atualizando essa lagrangiana aumentada por um termo proximal. E, para a gente, uma ideia, assim, por que a gente está explorando essa linha é que, na verdade, sobre as nossas hipóteses, porque a função f é gradiente Lipschitz. Então, sobre essa hipótese, você consegue convexificar esse subproblema, se você colocar um termo proximal, né? Então, se você coloca esse parâmetro proximal, dependendo dessa condição Lipschitz, você consegue convexificar esse problema e isso permite você, por exemplo, utilizar esses métodos acelerados de Nesterov, né? E variações dele, né? Então, a gente está interessado nessa linha. Então, o esquema é o mesmo que eu acabei de discutir, a diferença está nesse termo proximal. No nosso caso, a gente vai ver que esse parâmetro de penalidade, a gente vai tratar ele à parte também, tá? Quando chegar lá, a gente vai ver sobre isso. Então, isso aqui é mais para eu fixar algumas ideias, algumas notações, a gente saber algumas coisas que tá por trás, né?
dessas estruturas, por exemplo, quando você tem a lagrangiana aumentada, então, ela tem uma parte diferenciável, que seria essa f, mais esse termo afim aqui, né? E essa parte quadrática. Então, essa parte é diferenciável. Então, estou chamando ela de uma GK. Se tiver, dependendo do parâmetro CK, se tiver ao longo da interação, vai ser GK. Em geral, uma G, né? Mas uma GK, que seria essa parte diferenciável da lagrangiana aumentada. Você tem a parte não diferenciável, que seria essa H. Então, por que eu estou mencionando isso? É porque, na verdade, quando a gente vem para esse contexto, né, que a gente está trabalhando, essa função H ela faz toda uma diferença. Tá? Em alguns momentos, ela é tratada... claro que ela tem que ter uma estrutura simples, não é uma função H qualquer, tem que ter uma estrutura simples, mas no momento ela é tratada como se fosse... bem simples, né? Você vai ver que a gente não fala muito sobre ela, mas quando você vai para a análise de complexidade, ela faz toda uma diferença, tá? Por exemplo, a gente pode imaginar, se você tiver uma sequência xk, por exemplo, convergente, se for só o gradiente da g e elipse, então esse termo, o gradiente dessa g seria controlado. Mas quando você vem para H, você está no subdiferencial de uma função H que pode assumir valor mais infinito. Tá? A gente permite, por exemplo, a característica num conjunto. Então, o subdiferencial já poderia... não seria limitado, né? Seria o cone normal do conjunto. Então, isso traz muitas complicações. Tá? Então, só para ter isso em mente, a lagrangiana pode ser decomposta em uma parte diferenciável e uma parte não diferenciável. Então, de maneira análoga, a gente pode decompor a função proximal. Então, eu não sei se essa coisa que aparece aqui, se eu posso fechar, acho que não. Não sei se vocês ficam... Se vocês estão vendo bem a expressão dessa PCSK e PCNK, ela está bem na margem aqui, né? Sim. Então, mas tudo que eu estou fazendo aqui é separando essa lagrangiana aumentada proximal, né, em duas partes. Uma diferenciável e uma não diferenciável. Então, um outro detalhe aqui, por exemplo, é que quando eu mencionei a lagrangiana aumentada, eu coloquei o parâmetro penalidade aqui. Então, mas só de parâmetro proximal, desculpa. Mas só por uma questão de apresentação dos nossos resultados, eu posso também dividir por esse parâmetro, né? E ele pode aparecer aqui na lagrangiana aumentada, né? Nessa parte de cá. Né? Então, aí sim, esse parâmetro eu estou chamando de lambda. Tá? Então, 1 sobre tal, que seria o parâmetro de proximal, na verdade, ele pode vir para cá e ele vai ser chamado de lambda. Então, o motivo disso é porque esse parâmetro proximal, ele pode favorecer essa função GK. Essa função GK, ela vai ter gradiente Lipschitz, porque ela é o gradiente da f, mas essa parte é linear, né? E aqui vai aparecer o gradiente dessa quadrática. Então, seria CK a estrela A. Então, você tem que ela é Lipschitz, a constante Lipschitz depende desse CK, né? Então, isso é algo que tem que tomar cuidado. Então, é só um detalhe, tá? Se você coloca esse parâmetro proximal aqui, ele não vai influenciar essa parte não diferenciável, porque essa função lambda da H, ela é convexa, com mais esse termo proximal aqui, você teria uma função fortemente convexa e essa constante da fortemente convexa não está relacionado ao parâmetro proximal, tá? Só por esse detalhe, esse parâmetro proximal, ele influencia essa parte diferenciada. Essa é uma forma diferente de ver, no fim, tanto faz, mais ou menos. Então, fazendo essa decomposição, o que a gente tem? Né? A gente tem que a nossa função, que a gente precisa resolver o subproblema, ela tem uma decomposição, uma parte diferenciável com gradiente Lipschitz, mais uma parte convexa não diferenciável. Então, essa parte diferenciável aqui, na verdade, a ideia é que esse lambda, por exemplo, se lambda não vai ser zero, mas se lambda fosse zero, a gente teria só esse quadrático e seria fortemente convexo. Então, a ideia é que para lambda suficientemente pequeno, né, devido a ela ter gradiente Lipschitz, você consegue controlar esse termo e essa função psi-sk, na verdade, ela vai ser fortemente convexa. Né? Ela é convexa, ela é fortemente convexa, em particular, ela é convexa. Então, e com isso, você consegue aplicar esses esquemas acelerados aí do Nesterov, né?
Então, a ideia então, do nosso subproblema é que a gente tem uma estrutura, uma função convexa, mas também, como eu mencionei, ela pode até ser fortemente convexa, mas a gente tem uma função convexa mais uma função fortemente convexa. Ambas as funções podem ser fortemente convexas, né? Então, essa função é diferenciável, tem gradiente Lipschitz, e essa função ela é convexa própria, fechada. Então, a gente está nessa condição. Como a gente está nessa condição, a gente pode aplicar os métodos acelerados, né? Isso aqui é só uma anotação, né, da linearização da função. Então, esse método acelerado, eu não pretendo discutir muito ele, porque isso, acho que seria uma palestra só para isso, tá? Quem viu a palestra do Giovanni no seminário de otimização, né, não essa de ontem, ele já deu uma ideia sobre esses esquemas e também a gente viu que não é fácil assim de ir olhando e já digerindo isso, né? Então, esse esquema que eu estou apresentando, em particular, o professor Renato estudou ele juntamente com o professor Bernard no contexto de métodos proximais inexatos, né? O mais geral no contexto do HPE, para obter zeros de operadores, né? Então, a gente vem mantendo essa mesma linha. A gente fez testes variando esses métodos, outras variações. No fim, os experimentos numéricos não mostram muita diferença, tá? É só uma questão mesmo de que a gente já está acostumado já com esse método, mas a ideia é que você vai ter uma atualização de um parâmetro, AJ aqui. Você está sempre policiando dois pontos, né? Um X e um Y. Você tem uma combinação convexa desses pontos nessa atualização. Essa atualização x tilde, você vai atualizar a linearização da sua função, a parte da sua função diferenciável, e com isso você consegue, isso aqui é uma certa acumulação dessas linearizações ao longo das iterações, tá? Mas isso é uma função afim. Então, feito isso, aqui seria a parte mais complicada, que seria resolver o subproblema, mas, para a gente, esse subproblema ele é entendido como sendo um subproblema que você tem que conseguir resolver. Se você não consegue resolver, o método não é aplicável. A ideia é essa. Então, a ideia seria que essa PCN é relativamente simples, né? Então, com isso, esse subproblema não seja um subproblema complicado, né? Se você não tem essa parte não diferenciável, isso aqui seria um passo tipo gradiente. Então, isso aqui seria algo assim, bem simples, né? Mas, de qualquer forma, mesmo tendo essa função não diferenciável, a ideia é que esse problema tem que ser simples, senão o método não seria aplicável. E você tem uma atualização desses pontos, né? Esses XJ, que a gente está sempre policiando, o XJ e esse YJ. Então, feito isso, aqui que tem essa relação que está mais associada nessa linha do HPE, né? Que seria, você consegue computar um vetor que vai funcionar como sendo um resíduo, e esse eta vai funcionar como também sendo um resíduo da inclusão, mas no sentido como se fosse um epsilon subdiferencial, né? Esse seria a relaxação dessa inclusão nesse sentido. Então, as relações são complicadas para a gente entender assim, rapidamente, é só uma ideia, né? Só para mencionar que existem essas versões que elas já foram estudadas aí na literatura, e uma adaptação dela para esse contexto nosso, a gente consegue esse resultado. Então, o que é esse resultado? Então, a gente estava querendo minimizar essa função de PCS mais PCN. Então, aplicando esse método acelerado de Nesterov, o que você vai conseguir um X, um U e um eta. Então, esse X seria o ponto, né? Seria como se fosse a sua solução aproximada. Esse U e esse eta vão ser esses resíduos. Então, aqui que está, esse eta seria essa relaxação do epsilon subdiferencial, né? Do eta, no caso, subdiferencial, e U seria esse resíduo dessa inclusão. Então, você consegue essa inclusão em toda interação, de fato. E a questão que a gente está interessado é quando você consegue... como você pararia esse método, né? Essa inclusão é sempre satisfeita, tá? Então, o critério que a gente necessita para parar esse método é essa desigualdade. Basicamente, assim, não pode se dizer que isso é um HPE, mas
tá relacionado naquele mesmo espírito, tá? Dessa relaxação do HPL. Então, a ideia é que você está controlando ambos os resíduos, né? Esse U e esse eta, por uma certa... Assim, essa é a diferença, né? Normalmente esse termo não aparece aqui, mas esse, a princípio não é da gente ficar focando muito, mas por um outro certo resíduo, tá? Então, a ideia é essa. Esse aqui é um certo resíduo que a gente vai conseguir controlar. E esses, então, a gente conseguindo controlar esse resíduo do lado direito, isso vai falar por esse critério de relaxação, que você vai falar que você vai conseguir controlar esses dois resíduos, U e eta. Tá? Esse sigma tilde é um parâmetro aqui dessa relaxação, né? Então, você vai conseguir resolver, aplicando o método, você vai conseguir uma relação como essa, 5, e o número de iterações, né? O pior caso seria esse dado por esse 6, tá? Esse termo é um logaritmo, embora ele apareça aqui, a gente vai mantendo ele, mas não, a gente não tem muito que se preocupar com ele. A ideia, acho que seria mais ou menos ver por aqui, né? Que você consegue, a princípio, seria como se fosse uma quantidade constante de passos, né? Após um número finito de passos, dado pela Lipschitz do problema e a condição de fortemente convexa, né? Você consegue uma solução satisfazendo esse critério 5. Tá? Esse logo mais um é só uma notação, caso isso aqui seja negativo. Isso seria 1. Então, não é o tipo de relação que a gente vai olhando assim, entendendo de imediato. Né? A gente precisa de uma condiçãozinha aqui, né, dessa Lipschitz com esse mu, mas a princípio está bem associado, assim, de uma certa forma, com HPE. Tá? Não é a mesma coisa, mas tem uma certa relação. E a gente manteve, então, a ideia é como esse método gera essa relação 5, a gente vai pedir que isso seja uma condição para a gente parar os nossos subproblemas e vai ver como que isso vai refletir na Lagrangiana aumentada. Então, esse refinamento, a gente tem o seguinte. O que é a ideia do refinamento? Eu acho, até pela questão do tempo, não vale muito a pena entrar muito em detalhe, mas o que é a ideia? Tá? A ideia dele é o seguinte, se você tem uma inclusão como essa, então esse V vai estar no epsilon subdiferencial de uma função, a princípio, convexa, né? Porque esse lambda vai convexificar esse problema. Mas se você tem o V está no epsilon subdiferencial dessa função, que tem uma parte de uma função aqui, mais esse termo proximal, a gente queria saber como que essa inclusão vai relacionar com o gradiente dessa G e com o subgradiente dessa H, com o subdiferencial dessa H. Então, é possível você fazer um passo do tipo um gradiente, tendo em vista esse termo de composição aqui da H, né? Mas é como se fosse um passo gradiente, de uma certa forma esperta. Se você faz isso, você consegue que essa inclusão tenha uma forma um pouco mais interessante, que é exatamente essa. Então, se você computa por meio desse refinamento, né, tem uma forma de você computar esse Z-chapéu, e esse V-chapéu, ele tem um subproblema, mas como eu mencionei, é do mesmo nível dos subproblemas que a gente tem que considerar como sendo fácil, né? O princípio é como se fosse um passo gradiente, mas tem essa parte não diferenciável aqui da H, que no caso H teria que ser simples, para que a gente consiga resolver. Mas tem uma forma de você computar esse Z-chapéu e esse V-chapéu de forma que você consegue essa inclusão imediata. Então, a ideia seria que se você aplica o método Nesterov, ele vai te dar algo assim. Você vai e usa esse refinamento para você obter essa inclusão. Então, essa inclusão ela é obtida de imediato. Mas esse refinamento ele não está só associado a essa inclusão, ele está associado a você também ter os controles desses resíduos, desse resíduo, no caso, V-chapéu, né? Então, o que a gente tem é que o resíduo ele vai ser controlado por esse R é aquele lado direito daquela desigualdade que eu falei da proposição do Nesterov, tá? Que ela aparece aqui, é o mesmo resíduo. Então, a gente consegue controlar esse V-chapéu por esse resíduo, mais esse epsilon, que é o epsilon da inclusão do epsilon subdiferencial.
Então, além disso, a gente tem essa proximidade dos pontos, né? Que os pontos estão próximos dependendo dessa relação. Então, é um refinamento interessante que tem umas estimativas, assim, o professor Renato já vinha trabalhando com esse refinamento antes e a gente manteve ele. Existem outras possibilidades, tá? Você pode considerar um epsilon subdiferencial aqui nessa H, isso muda um pouco essas estruturas, mas devido a toda a dificuldade inicial, assim, já vamos contentar com isso. Então, a ideia é que se você computa, você aplica o método Nesterov, você consegue algo como 7, com isso você aplica esse refinamento e você consegue chegar a essa inclusão e você tem esse controle dos resíduos. Então, como seria isso aqui aplicado para o nosso Lagrangiano aumentado? Para o nosso contexto? Então, para o nosso contexto, a ideia é que você vai aplicar o método Nesterov para resolver o seu problema, então você vai ter essa inclusão 11, e além disso você vai ter esse controle 12. Tá? Esse controle é aquele que eu mencionei, que controla os resíduos, VK e EPSILON K, que aparece nessa inclusão em termos desse RK. Então, mais para frente eu menciono um pouco sobre esse RK, mas fazendo uma comparação na palestra do Giovanni, ele mencionou, não sei se os que estavam presentes, né, deve lembrar que ele mencionou, olha, você tem que determinar uma forma de medir como parar esse método seu, de forma que isso vai refletir na sua condição de otimalidade, né? Então, no nosso caso, é esse RK, tá? Esse resíduo RK. Se a gente controla ele, você está controlando esse epsilon K, você está controlando esse resíduo VK, e aí as coisas funcionam. Então, a ideia é simplesmente que eu estou querendo passar é a mensagem. Né? A mensagem é você consegue aplicar um refinamento para você simplificar essa inclusão. Tá? Essa inclusão, dessa forma, ela não é tão elegante para a gente. Mas a gente gostaria, a partir dela, saber como que está associado com o sistema lagrangiano. Então, você aplica esse refinamento, simplesmente as formas do refinamento, você aplica o refinamento e você consegue essas relações a partir daquele refinamento. Tá? Então, o que é a ideia dessas relações? Se eu manter esse ZK que eu vinha, como eu mencionei, você tem um termo aqui desse delta subdiferencial na H. É possível tirar ele também com as condições que a gente tem, e você chega nessa inclusão mais limpa, que ela está mais associada ao sistema lagrangiano mesmo, embora essa aqui também seja interessante, a princípio tanto faz no sentido de complexidade. Mas, por exemplo, você vê que se esse WK-chapéu for zero, isso seria exatamente a inclusão do nosso sistema lagrangiano. Aí, no caso, faltaria só a viabilidade. Então, você tem um controle desses resíduos. Tá? O controle desses resíduos vai depender daquele resíduo RK que eu mencionei, tem uma fórmula para ele aqui também. Né? Deixa eu ver. Eu coloquei aqui. Ele tem uma fórmula. Depende desse displacement aqui, com esse resíduo VK. Então, o controle desse novo resíduo, tá? Chapéu, vai depender desse resíduo RK. E esse detalhe aqui, que é importante, que a gente... É difícil, talvez, ver assim, de maneira rápida, mas é um fato e eu estou chamando a atenção para isso, tá? Esse sigma é aquele sigma que aparece no critério de inexatidão do Nesterov, e ele aparece esse termo. Então, o que tem que tomar cuidado, a gente também viu isso na palestra do Giovanni, essa condição aqui, ela depende do parâmetro de penalidade. Então, se esse parâmetro de penalidade crescer, essa condição está crescendo da ordem de raiz desse parâmetro de penalidade. Esse sigma tilde, então, ele não pode ser qualquer, tá? Ele vai ter que ser bem pequeno associado com essa condição. Isso aqui tem que ser constante para que você consiga controlar o RK e isso refletir no controle sobre o WK-chapéu. Além disso, existe esse controle, mas por enquanto vamos deixar isso. Então, a ideia seria essa. Você aplica o refinamento, você tem a inclusão e você tem um controle desse resíduo, baseado nesse resíduo RK, e tendo em vista essa dificuldade que aparece aqui. Tá? Então, mas qual é o detalhe? Né? Quando você aplica, então, esse método, né, que a gente está propondo, o que seria... O que ele vai ter em mente? Né? Eu menciono esses detalhes. Então, você tem uns parâmetros iniciais aqui, que não tem
muito porquê, mas, primeiro, esse lambda é o termo do proximal, do parâmetro proximal. Esse 1 sobre 2L é justamente para você convexificar o subproblema. Na verdade, você deixa até fortemente convexo, se quiser. Esse LC é a Lipschitz do subproblema do lagrangiano aumentado, e tem que ter em mente esse C, que é o problema, né? O parâmetro de penalidade poderia explodir, isso traz uma dificuldade. Esse sigma C, que é o que você vai aplicar o método de Nesterov, né? Você vai utilizar esse resíduo. Esse sigma C, como eu mencionei, olha, ele aparece um certo controle aqui. É como se você estivesse dividindo pela raiz de C. C é o parâmetro de penalidade. Então, se o parâmetro de penalidade for muito grande, esse sigma C se torna muito pequeno e isso traz complicação para resolver o subproblema. Mas é exatamente normal isso, né? Não tem muito... É de se esperar, né? Porque C grande vai aumentar a Lipschitz, aumentar a Lipschitz, você complica a solução do subproblema. Tá? Então, você tem esse controle, que é necessário. Você aplica o Nesterov para o subproblema que eu já discuti. Você obtém essa inclusão. Então, essa inclusão ela é dada automaticamente pelo método de Nesterov, né? E isso acontece após um número finito de passos, mas esse número finito está associado com era a raiz da Lipschitz. E no caso, a raiz da Lipschitz depende da raiz de C. Então, se o C está fixo, seria um número fixo, mas esse C vai mover, então isso tem que ter um certo controle. E o importante, como mencionei, essas relaxações desse εk e desse resíduo está controlado por esse RK. Então, feito isso, isso seria... O que seria a ideia? Né? Como eu mencionei, você tem um passo inicial, você tem como resolver o subproblema, no nosso caso, aplica essas variações do método Nesterov para resolver o subproblema, e você checa o critério de parada. O critério de parada é exatamente o que nos dá a solução estacionária aproximada. Tá? Se o resíduo for pequeno e a viabilidade for pequena, a gente para. Caso contrário, você atualiza o multiplicador, e nesse caso aqui, o que eu estou fazendo, eu estou quebrando esse método em duas partes. Leandro, até que horas que eu tenho palestra para eu saber aqui, Leandro? Mas acho que até umas 11h30, né? Tá, obrigado. Então, olha só, você checa, né, se você está na sua solução estacionária aproximada, se tiver para, obviamente, se não, você atualiza o multiplicador, e aí vem um detalhe à parte, tá? O detalhe é o seguinte, esse C, por exemplo, durante esse procedimento, eu até chamei ele de estático justamente porque esse parâmetro C ele não está variando durante esse esquema, ele vai ficar fixo em busca dessa solução aproximada. A ideia é que você vai atualizando os multiplicadores com esse parâmetro de penalidade fixa e atualiza simplesmente os multiplicadores. Então, com isso, o subproblema não se torna mais complicado, né? Essa é uma das principais vantagens de você estar atualizando os multiplicadores. E esse C está fixo. Então, mas isso poderia falhar, você poderia não conseguir viabilidade, né? No nosso caso, ele poderia falhar até mesmo na ultimalidade. Mas porque esse C está fixo. Então, o que a gente faz você tem que ter um critério, então, para falar, olha, eu tentei e não funcionou, né? Então, eu preciso de parar e atualizar esse parâmetro de penalidade. Então, esse critério, que é esse que está aqui, é o que a gente conseguiu, né? Essas constantes são constantes técnicas que aparecem, né, durante a análise de complexidade, mas a ideia existe uma certa relação também com o que o Giovanni mencionou, né? O Giovanni colocou essa lagrangiana aumentada como sendo uma espécie de função potencial para você fazer um controle do resíduo, né? Então, se você somar os termos de maneira telescópica, você vai chegar no primeiro menos o último. Então, está mais ou menos associado com aquela mesma informação. E tem esse epsilon aqui, que é o epsilon da nossa tolerância, né? Enfim, existe um critério aqui para a gente falar assim, olha, esse esquema precisa de atualizar o parâmetro de penalidade. Então, é um critério até interessante, a gente testou ele na prática, ele mostrou ser bem interessante, mas para um C fixo, né, a princípio, se o critério funcionar, isso falaria que a gente precisa de atualizar o parâmetro C, mas é possível analisar esse método e falar, olha, tudo bem, assuma como sendo uma falha. A gente vai mostrar que para C grande ele não falha, mas assuma e
com uma falha e vamos ver o que acontece. Então, a princípio, seria isso. Se o C é pequeno, esse critério pode passar, e ele passar, isso quer dizer que você não parou no passo 2, então você não conseguiu sua solução, você precisa atualizar o parâmetro de penalidade. Essa é a ideia. Então, o resultado que a gente tem para esse método, para esse método em específico, tá? Como eu mencionei, os resultados, embora seja restrição linear, os resultados não são nem um pouco simples, principalmente quando você tem essa parte não diferenciável. Tá? Então, mas se a sua parte não diferenciável for Lipschitz e tiver domínio compacto, e além disso o seu problema tiver um ponto de Slater, né, uma condição de Slater, que seria existir um Z-bar no interior do domínio dessa parte não diferenciável, tal que A de Z-bar é igual a B, ou seja, um ponto viável que esteja no interior do domínio dessa parte não diferenciável. Se você tem essas condições a mais, né, isso aqui não seria um problema, são só questões de notação. Você tem umas condições, umas constantes iniciais que dependem desse domínio, do diâmetro do domínio dessa H, que depende da Lipschitz da função tanto H quanto F. Se você tiver numa situação dessa, a gente tem esse resultado. O que é o resultado? Né? Para cada iteração exterior, esse método interno, né, que seria o método Nesterov, ele vai parar basicamente na ordem de raiz de LC, né? Esse LC é a Lipschitz do subproblema. Além disso, a quantidade de iterações ou para você ou para exteriores, né? Ou para você resolver o seu subproblema, ou para você obter a sua solução aproximada, ou para declarar que o parâmetro precisa ser atualizado, o parâmetro de penalidade, né? Que é aquele critério que a gente colocou, é da ordem 1 sobre epsilon quadrado. E além disso, a gente tem esse resultado que, a princípio, ele é de se esperar. O Giovanni também mencionou que tem uns trabalhos na literatura que considera isso, já pega esse parâmetro de penalidade, já põe eles bem grande e você consegue umas certas estimativas. Mas, enfim, a ideia aqui é simplesmente para ser um threshold para a gente, tá? Computacionalmente falando, você não faz uma coisa dessa, até porque você não conhece essas constantes iniciais, mas computacionalmente falando, você não faz isso. Mas a ideia é para falar que se esse parâmetro for suficientemente grande, né, então esse método ele vai obter um ponto estacionário aproximado. E a complexidade é a ordem de 1 sobre epsilon ao cubo, vezes um log. Né? Então, quais são os comentários? Aqui eu limpei um pouco os comentários para ficar mais claro. Então, o número de iteração interna para cada alter é da ordem de raiz do parâmetro de penalidade, raiz de C. Então, se esse C é grande, esse número aumenta. O número de iterações alter, né, para você ou obter sua solução, ou para você parar, ou para você ter que atualizar o seu parâmetro, é da ordem de 1 sobre epsilon quadrado. O número total de iteração, se esse C for o total de iteração, que eu quero dizer, seria daquele método acelerado, tá? Eu chamo de ACG, iterações. Então, se esse C for suficientemente grande, da ordem de 1 sobre epsilon quadrado, então o número de iterações é 1 sobre epsilon ao cubo. Mesmo um termo log, mas está vindo do Nesterov, vamos concentrar, então, 1 sobre epsilon ao cubo. Esse seria o número de iteração desse método, tá? Então, o que é o detalhe aqui? É que você, então, consegue juntar esse procedimento com simplesmente atualizar o multiplicador, o parâmetro de penalidade. Então, com isso você tem uma expressão mais geral, como eu mencionei. Eu poderia juntar tudo numa só, mas o método em si é bem grande, na apresentação em si, no caso. Eu preferi dividir em duas partes. A parte é, você tem um parâmetro, um passo inicial, você aplica essa versão estática com esse parâmetro de penalidade fixa, né? Você tenta resolver o seu subproblema. Se resolveu, bom. Se não resolveu, a gente viu pela proposição anterior que esse método vai parar, porque o número de alter dele é da ordem de 1 sobre epsilon quadrado. Então, ele vai parar. Quando ele parar, se for obtendo a solução, muito bom. Se não for, é porque o seu parâmetro de penalidade é pequeno. Então, você multiplica por 2, por exemplo, se qualquer constante aqui maior que 1, né? Você atualiza o parâmetro de penalidade e aplica o método de novo. Então, a princípio, você poderia estar pensando como se fosse
você está fazendo um certo trabalho aqui que poderia ser em vão, já que esse parâmetro de penalidade é pequeno. Bom, realmente é um fato que existe esse threshold, né? A gente nunca sabe quão grande pode ser esse parâmetro de penalidade, né? Se ele for muito grande, você vai parar possivelmente uma única iteração, mas você vai ter problemas para você resolver o seu subproblema, né? Vai ter dificuldades, né? Então, isso são dificuldades da Lagrangiana aumentada, não tem muito que a gente possa fazer, tá? Então, a ideia seria isso, e o interessante é que esse procedimento ele não estraga a nossa complexidade, tá? Nossa complexidade ainda assim continua a mesma. Isso, na verdade, é fácil ver que isso aqui vai ser um logaritmo, tá? A quantidade de vezes que você vai fazer um update é um logaritmo. Eu acho que o Giovanni, se eu não me engano, até mencionou isso. Vai ser um logaritmo da quantidade necessária para você atingir esse threshold aqui, que seria o C ótimo. Você está sempre multiplicando por 2, por 2, por 2, então seria um logaritmo desse termo. O 2 não importa, então um logaritmo da ordem de 1 sobre epsilon, por isso que ele não vai estragar a nossa complexidade, tá? Então esse seria o esquema geral do método, a gente contém a mesma complexidade. Alguns detalhes que eu gostaria de mencionar é mais baseado devido à palestra do Giovanni, para a gente ter em mente algumas coisas, e de fato pode até ser útil para ele em algum sentido aí, se eu não me engano. O que é o problema? Então, quem participou viu que uma hipótese que o Giovanni precisou é que o ponto inicial seja viável, né? Então, aí poderia tentar entender por que aqui a gente não está precisando dessa hipótese, né? A gente não precisa dessa hipótese aqui, tá? Então, o motivo não é essa questão de domínio limitado, não é isso, tá? O motivo é que a ideia, eu acho que fica claro pelo seguinte, quer ver? Deixa eu ver. Vou voltar aqui um pouco, é meio chato voltar slide demais, mas acho que vai ficar claro por aqui, né? Se você... Então, a gente está resolvendo esse subproblema proximal aqui. Mas vamos imaginar, no caso da Lagrangiana aumentada, né? Se você resolver o subproblema exato, né? Se você calcular o ínfimo disso, então o ínfimo é menor ou igual à função avaliada em qualquer ponto, em particular para pontos viáveis, né? Então, em pontos viáveis, toda essa parte vai embora, né? E você fica com o ínfimo dessa parte sobre o conjuntos viáveis, que é o conjunto, que é o valor ótimo. Então, na verdade, isso para quem sabe disso, é questão de dualidade, né? Então, esse problema dual, ele está sempre abaixo, o valor ótimo dele está sempre abaixo do valor ótimo do problema primal. Então, se isso aqui fosse resolvido de maneira exata, você teria esse controle, que é justamente o que o Giovanni mencionou, que era um problema, né? Que é que tem a ver com esse delta K nosso, tá? Então, essas discussões estão mais baseadas para quem assiste a palestra do Giovanni, só para a gente ter uma certa discussão. No caso do Giovanni, esse era o problema, né? Porque esse termo aqui, ele envolve um C, e esse C, a princípio, ele está sempre crescendo. Então, se ele explodir, né, em termos de análise, ele iria explodir, né? Ele explodindo, você tem um problema com esse termo. E aí, no caso, se esse termo, por exemplo, eu estou chamando de Z1P1 por uma questão de como a gente preferiu parar, mas pode pensar como sendo o primeiro ponto, né? Se ele for viável, esse termo vai embora e você não tem esse problema. Então, essa seria a ideia. Esse termo não é problemático, seria só esse. Então, no nosso caso, você você convexificando o subproblema e aplicando o método Nesterov, a gente conseguiu um lema bem interessante, que ele é o que faz todo esse diferencial, que esse primeiro ponto, o ponto inicial x0 e y0, você não tem um controle sobre ele, porque ele é arbitrário. Se eu avaliar a Lagrangiana aumentada no x0, no z0, desculpa, no z0 e no p0, isso é arbitrário. Então, isso aqui poderia ser muito grande, você não tem controle sobre ele, tá? É aquele termo ruim, ele continua. Mas ao aplicar um passo de Nesterov, né, ao aplicar um método de Nesterov, uma iteração, você vem para esse novo ponto Z1P1. Nesse novo ponto Z1P1, você consegue o controle, que seria como que eu mencionei. Se você resolver de maneira exata, isso aqui seria nada mais, nada menos que o valor ótimo do problema dual, a princípio, né? Mas como a gente está resolvendo de maneira inexata, mas mesmo assim, utilizando o método Nesterov, você consegue esse controle. Então, a gente não tem esse problema. Tá?
esse seria um dos detalhes, né? Aquele problema. Não é só o Giovanni que pede aquela condição, tá? Outros trabalhos também pedem. Infelizmente, como o Giovanni mesmo mencionou, é uma condição que aparece naturalmente ali nas contas e você não tem muito o que fazer com ela. Então, a ideia que eu imagino que pode ser útil pode ser essa. No seu primeiro passo, talvez você possa considerar um termo proximal, convexificar o seu subproblema, aplicar um metinesteróide e você teria uma condição como essa. Né? Então, isso seria útil para você, talvez, não ter... Que foi o que a gente fez, né? Para não ter que pedir essa condição de que o ponto inicial seja viável. O outro detalhe interessante dessa análise é que a gente consegue multiplicar, consegue mostrar que essa sequência de multiplicador é limitada. Então, isso tem a ver com a minha pergunta, né? Que eu não tinha enxergado onde estava influenciando a complexidade do Giovanni. Então, no nosso caso, a gente conseguiu mostrar que isso é limitado. Isso faz toda a diferença. Tá? Se isso aqui não é limitado, essas complexidades estragam. Então, na verdade, quando a gente propõe um método, a gente já vai direto nessa sequência de multiplicador e tenta entender o que está acontecendo, o controle sobre ele. Né? Então, é só um detalhe rápido. Essa inclusão a gente sempre tem, ela vem do Nesterov e mais o refinamento. A questão é só como parar a otimalidade, né? E a viabilidade. Então, a viabilidade ela é da ordem de 1 sobre C. Então, se você quer parar isso aqui menor que epsilon, então esse C tem que ser da ordem de 1 sobre epsilon. Então, se esse C for da ordem de 1 sobre epsilon, essa complexidade nossa seria diferente do que eu estou falando aqui. Olha. Esse C é 1 sobre epsilon quadrado. Então, a ideia é, olha, quantidade de Nesterov é raiz de C. Quem é C? 1 sobre epsilon quadrado. Então, quantos Nesterov você vai fazer, digamos? 1 sobre raiz de epsilon. Desculpa, 1 sobre epsilon. O que é 1 sobre epsilon quadrado? 1 sobre epsilon. Quantas altas? 1 sobre epsilon quadrado. Somando tudo isso, você tem 1 sobre epsilon cubo. Essa é a ideia simplificada da discussão, né? Então, quando a gente vem para análise, a gente vê que, na verdade, a viabilidade é 1 sobre C. Esse 1 sobre C é justamente porque a gente conseguiu mostrar que esse PQ é limitado. Então, teria que ser 1 sobre epsilon, mas acontece que a forma como a gente precisou de fazer o controle para fazer análise de complexidade, essa otimalidade, né, o controle desse resíduo, esse C apareceu aqui também, tá? Então, por esse C aparecer aqui tem um quadrado. Se eu quero isso menor que epsilon, então aqui eu preciso que C seja 1 sobre epsilon quadrado. Aqui seria menor que epsilon quadrado, teria a otimalidade menor que epsilon. Esse ΔK, que é o que a gente faz o controle do subproblema, ele é da ordem de 1 sobre K. Então, a princípio, teria que respeitar a mesma ordem. K seria 1 sobre epsilon quadrado, que seria a quantidade de alta que eu mencionei. E o C, que a princípio poderia ser 1 sobre epsilon, ele tem que ser 1 sobre epsilon quadrado, porque a gente não conseguiu fazer um controle melhor das constantes, da análise em si. Né? A análise aparece, como eu mencionei, ela não é tão simples. E aparecem uns termos que você não consegue controlar. Para controlar o resíduo, a gente precisou também desse parâmetro de penalidade, que não é tão usual, mas foi necessário no nosso problema. E com isso faz que esse parâmetro tem que se dar de 1 sobre epsilon quadrado ao invés de 1 sobre epsilon. Isso trouxe a complexidade para 1 sobre epsilon ao cubo. Então, é claro que fica a pergunta como que a gente pode melhorar isso, né? Tentar tirar isso daqui. Eu até pensei em pôr um slide aqui, mas não deu. Mas a ideia é que quando você vai fazer o controle do resíduo, para quem assistiu a palestra do Giovanni, viu que ele tinha uma função potencial e ele somou esses termos telescópio. Então, quando você vai somar esses termos telescópio, vai aparecer um erro de perturbação aqui devido aos multiplicadores. Então, embora os multiplicadores sejam limitados, o erro que aparece aqui é uma soma desse PK menos PK menos 1, a norma disso ao quadrado. Então, você não tem um controle dessa soma. Isso poderia explodir. Então, essa é a dificuldade. Então, a gente tenta controlar essa soma desses multiplicadores por outra maneira e, por isso, apareceu esse detalhe à parte aqui. Então, isso é só uma discussão sobre... Está mais fundamentado para quem conseguiu, para quem assistiu a palestra do Giovanni, né? Um outro comentário é o seguinte, é que então, os chineses, está ali na referência o nome deles, eles propuseram uma perturbação da Lagrangiana aumentada. Já estou terminando a palestra, tá, mas só uma discussão rápida. Eles propuseram uma
uma perturbação da Lagrangiana aumentada, em que eles perturbam esse termo afim aqui, né? Por 1 menos θ. Tá? Perturba esse termo aqui. Então, e como eu mencionei, o problema que a gente tem, e que é típico de quem qualquer um que estiver trabalhando nesses problemas vai ver isso, o problema está na soma desses termos ao quadrado, aparece a soma desses termos ao quadrado, tá? Então, se você está perturbando esse termo pk-1, isso vai fazer com que você controle esse displacement, pk menos pk-1. Então, a sacada deles foi essa, tá? Você dá uma perturbada nesse termo afim, e com isso você vai conseguir controlar aquele termo ruim. Só que apesar de eles terem feito isso, eles focaram em outro tipo de estudo, e não foi bem por explorar a complexidade desse método. Então, recentemente a gente estudou a complexidade desse método, né, juntamente com uma aluna do professor Renato. O método é basicamente o mesmo que eu expliquei, a única diferença é que você tem essa perturbação nos multiplicadores, que é uma ideia interessante, por isso que eu estou mencionando isso. Você faz uma leve perturbação e com isso você consegue ter um controle dos multiplicadores. Tá? Normalmente isso não é tão usual na comunidade da programação não linear, né, que a gente tem visto, mas isso não é simplesmente por causa do termo linear, tá? Isso também poderia funcionar para o termo não linear. Enfim, mas você faz uma pequena perturbação e isso permite ter um certo controle. E aí o controle é o seguinte, o que a gente conseguiu com isso? Né? Se você faz essa perturbação, você não precisa daquelas hipóteses de Slater e nem de domínio limitado dessa H, ou da Lipschitz dela, não necessita dessas hipóteses, a gente teria o mesmo estado de complexidade. Porém, se você tiver essas hipóteses, as mesmas que a gente utilizou para esse método que eu acabei de discutir, né? Se você tiver essas mesmas hipóteses, essa complexidade ela pode ser melhorada. Ao invés de epsilon ao cubo, a gente consegue melhorar isso para epsilon a 2,5 aqui, né? 5 sobre 2, né? Então, isso para quem trabalha com complexidade, sabe que esses pequenos, a princípio parece ser pouca coisa, mas isso é muita coisa, tá? Não é simples fazer essas variações, assim, essas mudanças nessas complexidades, né? Então, a princípio, esse método com essa perturbação teria uma melhora de 1 sobre raiz de epsilon. A análise fica bem mais complicada, tá? Esse θ traz uma complicação mais para a análise, mas é possível isso. Então, as referências a respeito desse assunto, né? Então, toda a palestra, a principal parte está nesse trabalho submetido. Essa parte final, como eu mencionei, tem participação de uma aluna do Renato, a Helen Wang, que é a que estuda essa lagrangiana perturbada, tá? E eu coloquei essa terceira referência, que foi os autores que propuseram essa lagrangiana perturbada, que tiveram essa sacada, tá? Então, é bem interessante. A gente testou o experimento numérico, não sei se eu vou chegar a apresentar, provavelmente não, por questão de tempo, mas embora a gente coloque essa perturbação, nos experimentos numéricos, quanto menor esse θ, melhor, tá? Você não pode perturbar muito, isso faz muito efeito no desempenho do método se você perturbar essa expressão conhecida do multiplicador de Lagrange, né? Como se ela fosse a expressão-chave, você não pode mexer muito nela. Se você perturbar muito, você consegue controlar a complexidade, mas computacionalmente pode não ser viável, tá? Esses seriam alguns comentários que eu queria adicionar. Eu sei que alguns comentários estão associados a quem assistiu a palestra do Giovanni, então eu só queria, de uma forma, complementar a discussão que a gente teve mais para o final da palestra dele. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês aí, de todos.